Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso curso Java Enterprise Developer. Aqui vamos falar sobre alguns assuntos que fazem parte da nova especificação de Java, né, nova especificação para ambientes corporativos, né, a versão 6.0, que tem sido aí muito difundida, muito falado por aí, né, e vem trazendo uma série de recursos bem interessantes para a gente dar uma olhada. Certo? Primeira coisa, eu queria citar, né, queria falar um pouquinho sobre o que é que seria Enterprise Developer. O que é que você entende por Enterprise, né? Não seria a programação da Enterprise do Star Trek, não. Na questão Enterprise, a gente está falando sobre aplicativos que vão rodar no meio corporativo. Ou seja, o que é útil para as empresas? Não estou falando apenas de empresas grandes, que sempre foi o foco aí das versões anteriores da especificação Java EE. Inclusive até um pouco mal falado com relação a isso, porque dificilmente você utilizaria, a pessoa até fala que não vou usar isso aí para versões, para sistemas para empresas menores, né? Assim, para sistemas menores, sistemas que seriam mais rápidos de fazer. A especificação Enterprise é geralmente muito pesada para esse tipo de sistema. Mas nesse caso agora do Java 6, primeiro que a gente vai discutir um pouquinho aí sobre perfis. Então você pode ter um perfil aí já voltado para um ambiente específico que você queira, mas também porque ela se tornou muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de configurar, muito mais fácil de lidar com ela no dia a dia. Então, desde aplicativos menores, já podem usar muitos dos recursos do Java Enterprise Developer, até aplicativos mais robustos, né, maiores, como sempre foi o foco da especificação. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre Java EE 6, né, o que é que ela traz, e depois a gente vai abordar também um pouco o que é que a gente vai ver no curso. Tá? Mas o que seria então o Java Enterprise 6? O Java Enterprise 6 não é só uma especificação, tá? É uma coleção de várias especificações colocadas num pacote para que os servidores de aplicação para que sejam homologados como servidor de aplicação Java Enterprise 6, precisa implementar todas elas aí. Aqui nesse slide a gente não tem todas elas, mas tem pelo menos o destaque das principais. Cada JSR que você está vendo aí seria um Java Specification Request. Seria uma especificação, seria uma requisição de especificação Java, que significa que é a documentação oficial de cada tecnologia que estamos tratando aqui. Certo? A especificação, eu separei aqui em duas categorias, especificações web e especificações Java corporativo, que é basicamente o que a gente mais vai lidar aqui. Claro que existem algumas outras especificações que fazem parte da suíte aí do Java EE 6, mas que, enfim, vamos dar destaque para essas daí. A primeira que todo mundo já conhece, né, o que seria Java para ambiente corporativo? A primeira coisa que se pensa são serviços. O mundo corporativo são serviços que estão lá funcionando. Eu costumo dizer em minhas aulas que o ambiente corporativo não significa que você vai criar o programa em Java. Ou seja, você não vai criar um aplicativo que você vai dar lá um comando Java no seu aplicativo e vai rodar. Você vai criar um programa que vai ser executado por um programa Java. Quer dizer, esse seu programa que você está desenvolvendo, na verdade, ele é um cliente, ele é alguém que vai ser executado por algum servidor, né, que já entende o formato dele, já entende o que é que deve ser feito ali, e você pode se adequar ao que ele já faz. Tem que conhecer como é que ele opera, né, qual é o servidor que você está trabalhando, como é que ele funciona, né, e poder se adequar da melhor maneira a ele. Dentro das especificações, a mais conhecida, obviamente, é a especificação de Servlet, né, que estamos falando hoje da versão 3.0, apesar de não ser foco nesse nosso curso aqui, né, mas a versão Java EE 6 trouxe uma nova versão da API de Servlet, dentre outras também que seguiram nessa mesma linha. Ela também foca mais em annotations no que você trabalhar com XML para escrever seus metadados. Ou seja, o WebXML hoje em dia é um arquivo que tem se tornado para alguns projetos algo opcional. Algumas coisas ainda se faz com ele, mas muitas você pode tornar as coisas mais fáceis já escrevendo diretamente na sua servlet, na sua classe. Você já coloca algumas anotações ali que torna a coisa mais simples. Certo? Não vamos lidar com esse assunto aqui, isso é um assunto que a gente vai considerar que você já tenha conhecimento nisso, mas também não vamos precisar muito disso. Tá? O Java Server Page também é uma coisa que tem ficado gerando uma certa polêmica, uma controvérsia com ele, que de fato ele vem sido substituído, né? No ambiente corporativo, a gente vai falar muito aqui sobre Java Server Face, e nesse meio corporativo a gente vai perceber que o Java Server Face se integra muito bem com o JB, enfim, com o back-end corporativo que você precisa, né? E ele acaba que não se integra muito bem com o JSP. E isso proporcionou aí a criação de uma biblioteca chamada Facelets, que vem sendo utilizada no JSF 1.0, o Java Server Faces da primeira versão, que fazia parte do Java Enterprise 5,
né, a versão anterior a essa que estamos lidando agora. E enfim, era uma API que se integrava melhor com o JSF do que o JSP que todos nós já conhecemos. Eu estou imaginando que você já tenha um conhecimento disso aí também. É um pré-requisito que a gente tem aqui para seguir adiante nos próximos vídeos. Tá? O JSP obviamente traz consigo aí duas tecnologias que são Expression Language e JSP Standard Tag Library, que seria JSTL, que são duas tecnologias que estão muito vinculadas a ele, apesar de que esse conceito de taglib e esse uso de linguagem de expressão vai continuar sendo feito fora de JSP. Tá? Assim, a ideia acaba que transcendeu aí a tecnologia original, certo? Mas não vamos usar na versão do JSP. Não vamos carregar exatamente aquelas bibliotecas nem aquelas expressões que são úteis no arquivo JSP. Enfim, seguindo mais adiante, Java Mail, uma API que normalmente se usa, também não vamos lidar aqui, certo? Java Server Face é o nosso foco principal, seria o nosso foco dentro das especificações web. Vamos lidar inclusive com o JSF 2.0, o que é que ele traz de novo, e vai ser na verdade, o nosso primeiro assunto. O Java API for XML Based Web Service, chamado JAX-WS, também um assunto bem interessante, que não vamos lidar aqui por uma questão mais de não caber nesse período que a gente está vendo, seria uma coisa para depois. Tanto ele quanto o JAX-RS, que é uma novidade da especificação, da especificação Java EE 6, não existia até a Java EE 5. É bem interessante trabalhar com Web Service RESTful também. Enfim, especificações já para o mundo corporativo, aqui sim a gente vai abordar praticamente tudo. Certo? A primeira etapa dela aqui, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a Enterprise Java Beans, o chamado EJB 3, da versão 3.1, né, que trouxe muitas novidades, trouxe muitas facilidades. Eu acredito que aqui o Java EE, desde o 5, a coisa já mudou muito, principalmente com a entrada do Java Persistência, que está um pouquinho mais abaixo aí, né, o JPA. Ele trouxe muitas facilidades, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, mas principalmente na versão 2.0 ele preencheu algumas lacunas, que ele veio criado de uma maneira que ainda faltava algumas coisas, como a API de critério, tinha algumas questões que ele não trazia, mas que agora no 2.0 ele preencheu e tornou o padrão algo tão interessante de usar quanto você trabalhar com Hibernate, trabalhar com outras tecnologias que também proporcionavam isso, no meu caso o Top Link e hoje Eclipse Link. Tá? O Enterprise Java Beans traz também consigo algumas especificações, como o Java Validation 1.0, o Dependency Injection, que é uma novidade aí, veio de frameworks como Spring, como o Google Juice, enfim, temos alguns frameworks que trouxeram essa ideia de injeção de dependência. Vamos ver como é que a gente faz isso dentro de um ambiente padronizado, né, de um servidor de aplicação Java Enterprise 6. Tá? O Context Independence Injection é uma tecnologia que é montada em cima do Dependency Injection e traz algumas facilidades para integrar o seu desenvolvimento EJB do seu desenvolvimento com o seu desenvolvimento JSF. Então, a grande sacada dele é integrar as duas coisas. Se você já ouviu falar nesse tipo de coisa, a integração de JSF com o EJB, estamos falando do JBoss Sim? Exato, estamos falando de uma tecnologia que foi fruto, né, do que foi desenvolvido com o JBoss Sim, desenvolvido para as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, que portaram isso para um formato padrão, e hoje a implementação de referência é o JBoss Weld, que seria basicamente a versão 2.0 do JBoss Sim. Tá? O Java Persistência é um assunto que a gente também vai tratar aqui, como se você já soubesse alguma coisa, apesar de que a gente vai dar uma revisada nele logo no começo do nosso projeto, mas vamos considerar que JPA seja um assunto que você já domine de alguma maneira, já tem um conhecimento básico pelo menos. Java Message Service e Java Transaction são duas tecnologias que têm a ver aí com esse mundo corporativo, que achamos interessante lidar com elas aqui. Né? A parte de mensageria, que vamos lidar, ver como é que é isso, como é que isso pode ser útil no seu projeto, e também conceito de transação, afinal de contas estamos falando de componentes distribuídos, não vamos falar apenas de transação em banco de dados, e sim transação em mais de um banco de dados, em mais de um servidor, certo? Como é que a coisa funciona.